Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, quem achou diga amém. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Sozinho? Não. Juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Olha só que poderoso agora. Acompanhe comigo no telão aqui para você pegar a mesma versão. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E você diga amém. Se assente, por gentileza. Se puder tirar um pouquinho do agudo, filho, que ele está dando uma chiadinha aqui. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre o tema: quem são os servos do Senhor? Amém? Eu quero refletir com você aqui sobre isso, porque as Escrituras afirmam que, como cristãos, nós somos servos do Senhor. Amém? Então, todo cristão, ele é um servo. Diga comigo isso. Todo cristão, pode ser melhor, todo cristão é um servo. E como servos do Senhor, existe muito trabalho para ser feito, muito trabalho. E esse trabalho é, pastor Fábio, uma dedicação, uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Essa ser a nossa teologia, por essa ser a nossa compreensão, daí o nome da igreja surgiu, ADAP. Bispo, o que significa ADAP? É as iniciais, a sigla do nome Amando Deus, Amando Pessoas. Então todo servo, ele entende que a vida dele é uma vida de dedicação, ele é servo daquele a quem ele serve. Só que hoje, com o evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas, muitos cristãos que estão dentro das igrejas, eles se sentem mais como clientes dentro de um ambiente do que como servos dentro da igreja. Então você perceba que hoje, querido, antigamente, quando um pastor pregava sobre o pecado, as pessoas se arrependiam e mudavam de vida, sim ou não? Hoje, quando o pastor prega sobre pecado, a pessoa muda de igreja. Então o pastor, ele perde a rédea para poder disciplinar, ensinar o povo de Deus. Só que a palavra que se aplica a mim, que se aplica a você, que se diz um servo de Deus, precisamos entender que algumas pessoas têm essa compreensão muito errada com o termo servo. Alguns se irritam porque tem pessoas que não querem ir na igreja, entrar numa igreja para ser servo. Ele quer entrar na igreja para ter vitória, ele quer entrar na igreja para ser empresária, quer entrar na igreja para se tornar rico, sim ou não? Olha para o teu irmão assim: quer ser rico? Trabalhe bastante e gaste menos do que ganha. Os irmãos do Glória a Deus chegaram? Irmão, vim para a igreja é a respeito da minha alma, é a salvação da minha alma. Então por isso que a compreensão de muitos é errada. Não, eu vou na igreja lá. Então, irmão, você vem para a igreja para entender que você precisa servir. Cadê o João Paulo? João Paulo, queria que você equalizasse o microfone para mim. Dá uma ajudinha lá para o Claudinho, por favor, filho, que ele está chiando um pouco aqui.
Então tem pessoas que se irritam com esse termo, mas 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26, vai dizer que a gente é mais do que servo. Os santos da igreja, eles são escravos. Então algumas traduções dizem apenas servos, mas a etimologia da palavra servo vem de uma palavra grega chamada doulos. Diga comigo, doulos. Não é o bolos, não, é doulos. Diga doulos. Doulos, palavra doulos. E o que significa a palavra doulos? A etimologia da palavra doulos significa involuntariamente um escravo, ou por necessidade um servo, ou ainda figurativamente um servo voluntário, totalmente dedicado. E essa é a mesma palavra usada em Mateus 20, 27, quando Jesus diz: aquele que quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem lembra disso? Por que Jesus disse isso? Porque os discípulos estavam discutindo entre eles. Agora pensa comigo, Diaconisa Cat. Se os camaradas que andavam com Jesus, doutora Renata, tinham já esse problema de querer saber quem era o maior, quem não era, imagina nos dias de hoje, as pessoas querendo disputar isso dentro de uma igreja. Se no tempo de Jesus os apóstolos já estavam falando assim: não, mas eu sou maior. Aí Pedro talvez podia dizer assim: não, mas eu recebi a palavra que queria edificar a igreja sobre mim. E aí fica aquela... E aí Jesus, para acabar com essa confusão, ele diz assim: olha, aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de todos. Então você vê por que o pastor da igreja muitas vezes ele tem que ser tido em estima? O líder a quem você se submete tem que ser tido em estima? Porque teoricamente essa posição de honra lhe é atribuída pelo fato de ele servir a muitos. Você já parou para perceber que muitas vezes o pastor ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair? Não é verdade? Eu estava ouvindo esses dias a história de um pastor que ele estava no quintal da sua casa lendo a Bíblia e fazendo anotações. E aí passou um membro da igreja e viu o pastor no quintal lendo a Bíblia e fazendo anotações, falou: ô pastor, tudo bem? E aí, está de folga? Está descansando? Aí o pastor, com toda a educação, falou: não, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. E aí, então, esse membro da igreja desse pastor vai e faz os compromissos que ele tem que fazer. Depois, quando ele está voltando, o pastor, sabe o que ele está fazendo? Ele está carpindo o terreno do seu quintal ali. Está com a enxada na mão. Aí, o membro dessa igreja olha e fala assim: pô pastor, e aí? O senhor está trabalhando? Aí o pastor: não, agora eu estou descansando. Porque assim é a vida do pastor. É o servir. Então assim, quando você liga, quando você vai na casa do seu pastor, o pastor está estudando, então o que seu pastor está fazendo quando ele está estudando? Ele está trabalhando. O pastor está com uma colher de pedreiro na mão, é o momento de descanso do pastor, irmão. O pastor está fazendo alguma obra, ali ele está descansando, porque esse é o nosso trabalho, que é para quê? Servir o rebanho de Cristo. Diga amém por isso. Então, para ser grande no reino de Deus, é preciso ser servo de todos, e um servo escravo, aquele que serve voluntariamente, amém? Então, quem são os servos do Senhor? Você precisa entender isso aqui, porque hoje é muito confuso isso na mente de muitas pessoas. Posso falar isso aqui? Só quem aqui olhou para uma pessoa e falou assim: poxa, eu pensava que essa pessoa era da igreja, eu pensava que essa pessoa era de Deus, e depois você se decepcionou com aquela pessoa? Triste, né? Não era servo. Você vai entender hoje que tem pessoas que são simpatizantes da fé evangélica. Tem pessoas que se simpatizam, tem pessoas que vêm para a igreja, elas gostam do louvor, sim ou não? Elas gostam da palavra, elas gostam do pastor, mas a vida dela não muda. A vida dela não é marcada por mudança. Então, entenda, a primeira característica, quem são os servos do Senhor? A primeira característica, a primeira evidência de um servo do Senhor. Guarde isso para nunca mais você se enganar com ninguém. E você vai ter esse discernimento. O servo do Senhor, ele é comprometido com Cristo. Quando você olha, preste atenção, olhe para mim. Bom, você bebe água depois, no final do culto. Preste atenção aqui.
se uma pessoa é comprometida com a empresa dela, com o trabalho dela, com os clientes dela, com o fornecedor dela, com a igreja dela, com o pastor dela, muito provavelmente essa pessoa é comprometida com Deus dela. Amém? Então a primeira evidência é que essa pessoa é comprometida com Cristo. Então, 2 Timóteo 2,24, olha o que Paulo vai dizer: o servo do Senhor. O servo do Senhor. Então preste atenção, o servo do Senhor indica propriedade, indica que nós somos desse Senhor. Amém? Você não é servo do pecado, você não é servo do dinheiro, você não é servo das coisas desse mundo, você é servo do Senhor. Então, se você é servo do Senhor, isso quer dizer que você foi adquirido, que você foi comprado. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos adquiridos. Então preste atenção nisso. Você não levantou um dia de manhã e falou assim: poxa, eu preciso ser salvo. Eu preciso ir para o céu, né? Eu preciso fazer um balanço de como está a minha vida. E olha, de repente eu estou com o pé mais para lá do que para cá, então eu preciso ir para a igreja buscar Deus. Você não levantou um dia assim. Foi uma graça que te encontrou, foi uma graça que te alcançou através de um servo de Deus que um dia te pregou o evangelho. Diz: ó, tua vida precisa mudar, do jeito que você está não dá para continuar. E você diz: não, mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal, eu não traio minha esposa, eu não pratico coisa errada. Não, mas o pecado veio ao mundo por um homem, e através de Jesus o pecado é perdoado, e você precisa entregar a sua vida a Ele. E aí você diz assim: poxa, então eu preciso conhecer esse Deus. E assim então você é comprado quando você recebe o anúncio do evangelho. Amém? Então isso aqui nos ensina que nós fomos comprados, nós somos propriedade desse Deus. Tito capítulo 2 versículo 14 diz que Ele se entregou por nós para nos remir. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida impagável. Essa dívida só podia ser paga simplesmente por Jesus. Então entenda o que eu quero dizer para você. Tem um livro que eu quero te indicar aqui, se você gosta de conhecer um pouquinho mais sobre a história da igreja, que é chamado O Livro dos Mártires. E nesse livro, se você não sabe, você vai saber hoje, que tiveram mortes muito mais bizarras do que a morte de Jesus. Muito mais bizarras. Muito mais bizarras. Mortes muito mais dolorosas. E aí você precisa entender que tiveram pessoas que tiveram uma morte, que sofreram talvez muito mais do que Jesus. Só que o segredo não estava no tipo de morte, o segredo estava no tipo do sacrifício. Vou repetir isso aqui. O segredo dessa salvação não estava no tipo de morte, o segredo dessa salvação estava no sacrifício que estava sendo oferecido. Então, por exemplo, tem um pastor, aliás, um bispo de uma igreja francesa, só para você ver o nível de uma das mortes. Nesse livro dos mártires, que retrata que a sua vida piedosa, a sua devoção a Cristo, o seu amor pelo evangelho, pelas coisas de Deus, eram tão puro, era tão dedicado às coisas de Deus, que isso irritou o imperador, a ponto desse imperador mandar os algozes atrás desse bispo, preste atenção, quebrar todos os ossos do corpo desse bispo. Bispo, e aí? E imediatamente uma junta médica vinha para sarar as feridas de todos os ossos quebrados desse bispo, para depois que ele se recuperasse, quebrar novamente os ossos dele. E isso durante 8 anos. Tem a história de um outro bispo também que assumiu o lugar do apóstolo Pedro. E esse bispo então, com a sua devoção, com o seu amor a Cristo, com a sua dedicação às coisas de Deus, vai contar, esse historiador, que esse bispo, ele se sentia tão indigno, tão impuro de assumir o lugar do apóstolo Pedro, porque até então, veja, ele seria o Pedro, aquele que seria a pedra que Jesus se referiu, sim ou não? Então ele se sente tão indigno de ocupar o lugar, que diz que ele foi um apóstolo muito melhor do que o apóstolo Pedro, devido à insignificância que ele se tratava. Ele dizer: como que eu vou ocupar? Imagina, irmão, ocupar o lugar da igreja no lugar de Pedro. E diz que aquele bispo, com a vida piedosa dele, ele ganhava almas para Jesus.
E a Bíblia vai dizer então que o imperador, enfurecido com o avanço do cristianismo através da vida desse bispo, manda fazer como se fosse uma veste de cera para esse bispo. Então pendura ele dentro do seu palácio, dá uma grande festa. Como que era o nome daquelas vestes? Eu esqueci agora. Como se fosse um manto que eles usavam, aquelas vestes compridas. E ele encerou toda com cera por fora e queimou ele para que ele iluminasse a festa durante a noite inteira. Olha o tipo de morte. Então a gente vê que vários outros homens depois de Jesus sofreram muito, mas o sacrifício feito por ele foi para nos remir, para nos redimir, para pagar o preço, para nos perdoar, para nos santificar, para nos justificar diante de Deus, para que a gente fosse feito uma nova criatura. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz que nós somos redimidos com sangue precioso, a saber, o sangue de Jesus. Então, para isso aqui ficar bem claro para você, você foi adquirido. Você não levantou um dia de manhã falando assim, olha, eu preciso de salvação. Não. Algum de vocês aqui lembra o dia que você pediu para nascer? Você não pediu para nascer, você simplesmente veio ao mundo. É a mesma coisa a salvação. Você não pede para ser salvo, ela vem e te encontra. Ela vem de encontro a você, e você olha, e aquilo acontece dentro de você, e você diz assim, cara, eu não sei o que é, mas eu sei que eu preciso. E é como aquela água da mulher na beira do poço, ela bebia, tinha sede, ela bebia, tinha sede, ela bebia, tinha sede. E Jesus vem e diz assim, olha, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirá um rio de água viva. Então, a primeira característica, quando eu entendo que eu fui comprado, eu entendo que eu devo esse sentimento de pertencimento àquele que me comprou. Então, quando eu percebo que eu pertenço ao Senhor, então tudo que Ele me instrui a fazer, eu devo fazer, porque Ele me comprou, eu pertenço a Ele. Tito capítulo 2 versículo 14 diz assim, olha só que poderoso isso, anote na sua Bíblia. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha que poderoso isso. Então, você entende agora quando o seu pastor ensina você não pode estar onde todo mundo está, você não come o que todo mundo come, você não faz. Lembra quando sua mãe falava isso para você? Mãe, mas eu quero ir, você não é? Ah, você sabe. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você não é todo mundo. Irmão, você veio hoje aqui para aprender que sua mãe estava certa desde quando você era criança lá. Ei, misericórdia. Você não é todo mundo, você não come o que todo mundo come, você não veste o que todo mundo veste, você não fala o que todo mundo fala, você não vai onde todos vão. Por quê, bispo? Porque você é um povo particular de Deus. Você é um povo dedicado à prática de boas obras. Então a gente tem que entender que nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, para a gente poder avançar nessa compreensão. Porque se eu não entender que eu sou dele, que eu pertenço a ele, jamais eu vou me comprometer a fazer aquilo que ele quer, porque ele espera algo de mim e de você. Eu costumo dizer isso aqui, grave. Hoje em dia a gente vê que a tragédia do cristianismo é os cristãos, porque a gente vê pessoas que não são comprometidas com aquilo que elas professam. Sim ou não? Posso fazer uma comparação aqui, pífia, mas posso fazer? É igual funcionário desmotivado. Quem viu funcionário desmotivado? Você já viu funcionário desmotivado, filho? Já? Como é que é? A pessoa chega na empresa, vou arrebentar, vai dar tudo certo aqui, vou levantar minha vida, vai acontecer. Aí a pessoa, ó, aqui é o lugar que a gente dorme, viu? Escondido. Já vai entregando tudo. Sim ou não? Aí a pessoa que está entrando na empresa, ela fala, pô, eu cheguei cheio de gás, cheio de vontade, para arrebentar, para dar certo, para dar resultado, sim ou não? A pessoa fala, pô, então o negócio aqui funciona desse jeito. É a mesma coisa. Pensa agora comigo, olha para mim, principalmente você que é ovelha minha, isso aqui não é para quem está visitando, é principalmente para quem é ovelha minha. Será que as pessoas que olham para você, na tua rua, na tua vizinhança,
na tua casa, na tua família, teus parentes, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, elas olham para você e dizem assim: poxa, se eu for para a igreja, eu quero que minha vida fique igual a dela? Posso falar isso aqui, sim ou não? Cristão verdadeiro, ele não é um cristão endividado. Cristão, servo de Deus, ele não é endividado. Ele pode se enfiar numa dívida? Pode acontecer? Pode, é normal. Ele pode ter um problema financeiro? Claro, todos nós estamos sujeitos. Mas ele não é uma pessoa enrolada. Ele não é uma pessoa, um cristão, ele não vive além daquilo que ele pode. Porque se você for parar para ver, a maioria dos problemas financeiros que os cristãos, principalmente os pentecostais, eles passam, eles associam ao devorador. Mas o devorador é o cartão de crédito. Você vai ver lá, é Marisa, é Renner, é Riachuelo, é C&A, é McDonald's, é Pizzaria. Mas isso aqui nós vamos falar no dia 20, tá? Isso aqui nós vamos falar bem sobre isso. Mas aí você olha, então por que minha vida não vai para frente? Porque você gasta mais do que você ganha. Eu não vou usar a expressão tadinho do diabo, mas aí a pessoa fala assim: bispo, o inimigo está furioso. Então, irmão, acaba com o inimigo hoje, quebra esse cartão que eu quero ver. Então nós precisamos ser coerentes, nós precisamos ser verdadeiros, irmão. O inimigo sabe qual que é? Os teus olhos. Vê lá, parcele até em 12 vezes. Irmão, pensa que isso aí mexe com as lombrigas da gente. 12 vezes, mas você já está quase com R$1.000 no cartão lá. Você fala, mas é 12 vezes. E aí depois a pessoa diz: bispo, eu preciso de oração pela minha vida financeira. Não, você não precisa de oração não, você precisa tomar vergonha na cara. Você precisa parar de gastar, meu filho. Você precisa passar 3 meses lá, comendo um pãozinho com manteiga, almoçando aquele ovinho, franguinho, filezinho de frango. Para quê? Para as coisas melhorar. Agora você quer colocar a casa em ordem luxando, a conta não vai fechar, meu caro. Amém? Então olha para o teu irmão e diga assim: não tem capeta nesse negócio do dinheiro não, é você que está gastando muito. Amém? Diga assim, ó, ufa. Não tem demônio nesse negócio, mas muitas vezes é o quê? Falta de caráter mesmo, de compromisso. Planejamento familiar. Não é isso, meu irmão? Minha esposa que me ensina muito sobre isso. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Mulher sábia. Planejamento. Eu lembro quando a gente quis trocar o sofá, quando a gente quis trocar a cama. Olha que bênção, irmão. Compramos do bom, do melhor, mas teve um planejamento. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então vamos pegar um sofá, o melhor. Ó, vamos pegar um colchão, a cama, o melhor. E aí fizemos ali dentro das nossas condições. Poxa, top demais. 12 vezes. Aleluia, esse negócio de 12 vezes aí é top demais, não é, irmão? Mas eu não posso me enrolar. Então, uma pessoa que tem a vida amorosa bagunçada não é um servo de Deus. Porque eu tenho que aprender a pedir perdão para minha esposa tem que aprender a pedir perdão para mim, porque é um equilíbrio. É compromisso, diga comigo, compromisso. Tem um compromisso de todo o coração para obedecer a palavra de Deus. Então, quando eu vejo um cristão comprometido com Cristo, ele é comprometido com a igreja que ele pertence, ele é comprometido com a empresa que ele trabalha, ele é comprometido com a esposa que ele jurou amar e respeitar até os últimos dias, ele é fiel, ele é comprometido com a empresa que contratou ele. Irmão, eu fico às vezes pensando, se eu fosse advogado, irmão, porque tem que ter muita paciência às vezes para ser advogado. A pessoa às vezes quer entrar com um processo descabido, sim ou não? Você sabe o que eu estou falando, irmão. Você trabalhou lá malamanhento mais de 1 ano, irmão, quer pegar seguro, quer pegar um monte de benefício, e você foi um impostor dentro da empresa, porque você fala, não, eu dei meu sangue aqui, deu nada, irmão, mas chegava atrasado que não sei o que. E aí vai lá, quer processar, quer fazer. Irmão, eu oriento sempre as ovelhas dessa igreja: olha, se você está no seu direito, se você fez tudo certinho, você tem que entrar com o processo, isso é legítimo. Agora eu preciso avaliar como é que é a minha conduta. Porque eu não consigo, querido, conceber uma pessoa que é comprometida com Cristo
ela ser mau caráter na hora de processar uma empresa, de processar uma causa. Ela tem que ser uma pessoa comprometida com os valores de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28, em resposta à pergunta sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus disse assim: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a mente e com toda a força. Olha só, comprometimento. Isso está lá em Deuteronômio 6,5 também. Então Jesus ele diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós devemos estar comprometidos a servi-lo antes de fazer qualquer coisa. Servir a Deus. Posso falar isso aqui? Quando eu vejo uma pessoa que faz as coisas relaxadas dentro da igreja, eu posso ver que ela tem uma vida relaxada com Deus. Isso não me impressiona, porque o caráter dela vai se manifestar em tudo que ela fizer. Amém? Pensa comigo, querido, tem pessoa que fala assim, bispo, sabe o que quer? Eu tenho um problema com a igreja evangélica por causa do dinheiro. Muita gente é assim, né? Descarado, né, irmão? Tem gente que é descarada. Ô, bispo, você está pegando... É descarado, irmão. Só fala que tem eu tenho uma ferida. Tem nada, irmão. Você é amante de si mesmo. Porque eu vou falar por mim. E está gravando isso aqui. Vai para a internet. Eu, com a minha inteligência, eu cuspiria na cara de um Deus que quisesse só 10% do que eu ganho. Eu cuspiria e virava as costas. Porque o Deus que nós estamos falando aqui, irmão, pensa comigo, você tem que ser inteligente agora, põe a cabeça para funcionar. Não deixa ninguém te enganar, por favor. Está aqui a palavra de Deus. Se você não ler, você vai ser enganado. E esse Deus que nós estamos pregando para você, o que é 10%, querido, do seu salário, perto de uma vida toda que Ele quer para você? Deus não quer 10% do seu salário, não. Deus, Ele quer você por inteiro. Ei, presta atenção para mim. Olha aqui para mim. Quem aqui hoje, está aqui no nosso meio hoje, compraria e pagaria 30 mil reais numa bolsa da Louis Vuitton, por exemplo? É alguém que faria isso hoje? Pagaria? Ô bispo, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas vamos supor que você tivesse muito dinheiro na conta, sobrando, e você fala assim, poxa, eu estou lá com mais de 2 milhões, o que é 30 mil nessa bolsa aqui? Você compraria? Sim ou não? Claro. Agora pensa comigo, irmão. Quando as irmãs, calma, vai dar tudo certo. Ô glória. As irmãs aí acalmam o coração, vai dar tudo certo. Deus vai honrar, amém? Pensa aqui comigo, ó, volta para cá, volta para cá. Já está careca, não vai perder as orelhas agora, o Alex. Só Deus, né, filho? Pensa comigo, olha aqui para mim. Se você gosta, você vai pagar caro por aquilo que você gosta, sim ou não? Por exemplo, um jantar, né? Saí a primeira vez com a minha namorada para impressionar ela. Lembra a primeira vez que você levou ela para jantar num lugar chique? E se não levou, irmão, hoje então Deus ele está trabalhando, amém? Você vai ter que levar. Você vai ter que levar, amém, irmão? Irmão, Deus está trabalhando aqui, eita glória. Presta atenção. Então, se você, por exemplo, eu trocaria facilmente um jantar numa churrascaria por uma comida japonesa. Eu amo comida japonesa. Tem gente que não suporta. E é um pouquinho mais caro, sim ou não? Mas para quem gosta, a pessoa paga e se ela é bem atendida, come bem, como é que ela volta para casa? Feliz, não é? Então presta atenção, o valor que eu pago num produto revela meu interesse por ele, sim ou não? O valor que eu pago no produto revela o meu. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal que entregou seu único filho. O valor que eu pago pelo produto revela o meu. Põe a cacholinha para funcionar, não é só para fazer caixinho e chapinha. Pensa comigo agora. Ele pagou um alto preço. Então ele viu algo. E ele viu algo, então, quando ele vê esse algo, querido, ele nos compra, ele nos adquire. Então, como servos do Senhor, nós temos que estar comprometidos com a causa do Senhor. Amém, meu irmão? Pensa comigo. Imagine, Renata, que hoje o Senhor ele apareça para você.
você acha que o Senhor vai te perguntar? Pensa. Hoje o Senhor aparece para você, Larissa, aparece para você, Lucas, aparece para você, Lídia. Pensa agora, o Senhor ele aparece para mim. Eu estou diante de Deus para prestar contas da vida que eu vivi aqui. Você acha que Ele vai perguntar quantas faculdades você se formou? Você acha que vai ser a pergunta dele para você? Ele vai perguntar quanto dinheiro você guardou? Ele vai perguntar para você quantas casas, quanto que você... Vai perguntar isso? O que você imagina que Ele vai dizer para você? Ele vai falar assim: Fábio, e aí, como é que você fez para cuidar da família que eu te dei? Dos filhos que eu te dei? Da esposa que eu te dei? Do marido que eu te dei? Como é que você serviu a igreja que eu morri para que ela existisse? Como é que você fez para servir aqueles que estavam aflitos? Como é que você fez para amar os que estavam oprimidos? Como é que você foi justiça para aqueles que sofreram injustiça? O que você fez com a vida que eu te dei? Ah, Senhor, sabe o que é? Eu trabalhei tanto, não dava nem tempo de ir para a igreja. Ah, tá bom, me conta mais sobre a sua vida tão ocupada. Então, se eu pertenço a Ele, preste atenção nisso aqui, escute isso. Deus não vai te levar para o céu por conveniência, por dó. Tem gente que fala assim: ô bispo, mas eu estou na igreja há 10 anos, e você está 10 anos desviado. Você está na igreja, mas não está em Cristo. Está meio pesado, né? Vamos pegar mais leve, tá bom. O servo do Senhor, a primeira característica, diga comigo, ele é comprometido com Cristo. Então ele tem um compromisso primário com Cristo, porque ele entende esse sacrifício, ele entende que ele é uma pessoa separada. Então, por exemplo, irmão, para pensar, um pai de família, é natural, é comum você olhar para um pai de família e ver ele numa balada? Não é, é incongruente, sim ou não? Congruente, você olha assim e você fala: pô, mas o cara é um pai de família, é um marido, tem filhos. O que é comum você ver numa balada? Solteiro. Você vê numa casa de prostituição, numa casa de show. Não é comum. E isso aqui tem muito a ver comigo e com você. Diga comigo assim: a igreja não salva ninguém. Pode ser melhor: a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar daqueles que são salvos. Então, eu preciso entender a qual é o lugar que eu pertenço. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão, bem-aventurado aquele o quê? Que medita na lei do Senhor, que não se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como um ribeiro plantado à margem das águas, que ao seu tempo dará os seus frutos. Então eu preciso entender que a primeira característica dos servos do Senhor é o que? O comprometimento. São pessoas compromissadas. Então guarde isso aqui: bispo, eu não posso ser enganado. Não vai ser se você aprender hoje. A vida de um cristão é na integralidade, é em tudo que ele faz. Pensa comigo. Eu não consigo olhar para a vida de um homem e analisar a lealdade dele só por uma área da vida. Pensa, o camarada, você quer mulher, eita meu Deus, posso falar isso aqui? Eu vou pôr essa pulga atrás da tua orelha. Pensa, o camarada é infiel com os amigos, como que ele vai ser 100% fiel com você? Na hora que ele puder, ele trai o amigo, ele entrega, ele delata. Na hora que ele pode, ele tem um benefício em favor de si mesmo. Eu preciso analisar. Então, quando um homem ele tem caráter, ele tem a honra, a lealdade como primícia básica da sua ética moral, ele é um cara comprometido na empresa, ele não vai lesar o patrão, ele não vai lesar um companheiro de trabalho, ele não vai lesar um amigo, ele não vai lesar a esposa, ele não vai lesar alguém dentro da igreja. Ele vive na integralidade, aquilo que ele professa, sim ou não? Existem os deslizes, eu não estou falando aqui de perfeição, mas eu preciso analisar. A pessoa que serve a Deus, a maior evidência e característica é comprometida. Não é aquela pessoa que faz as coisas relaxadamente. Então, problemas no casamento essa pessoa tem? Óbvio que tem, todos nós temos. Conviver a dois é um desafio, sim ou não?
É um desafio. Mas na maior parte do tempo vive bem. Porque ela é comprometida com o casamento dela. Por que muito casamento hoje não dá certo? Porque o camarada casa... Eu preciso dar esse conselho aqui. Eu vou ter que falar isso aqui. Minha filha, se você vê que esse camarada é apaixonado por videogame, nem namora. Nem namora. Ouve o conselho desse velho jovem aqui. Porque, irmão, o que eu vejo de casamento quebrado, rachado, porque o camarada... Vamos voltar para cá, né? Deixa. O camarada passa 5 horas na frente do videogame e não passa 5 em cima da mulher. Não tem outra maneira de falar isso aqui. O camarada, ele passa 4 horas jogando futebol, mas não passa meia hora com o filho. Diga comigo assim: o divórcio começa no namoro. Você está solteira, minha filha? Analisa agora. Ô bispo, mas ele é mó gatinho. Pô, aquele tênis da Oakley lá que ele colocou é um barão. Esfolou a mãe 12 vezes. Ô bispo, mas muscular, todo musculosinho. Levanta 1 hora da tarde e come toda a despensa da mãe. A mãe tem que ir lá no mercado fazer em 6, porque no mercado não faz em 12. Então precisa analisar. Sim ou não? Precisa analisar. Eu vou andar com pessoas, vou escolher para andar com pessoas, poxa, que possam acrescentar sobre a minha vida. Me diga com quem andas. Não, irmão, parece que você não é dessa igreja. Me diga com quem andas, que eu vou dizer como será seu futuro. Você é a média das pessoas que escolhe para andar, cara. Nós somos influenciáveis. Se eu ando, querido, com fofoqueiro, cedo ou tarde... Se eu ando com quem está arrebentando na vida, irmão, o que vai acontecer? Vai me puxar de nível. Sim ou não? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Você tem que ser o mais burro da mesa. Quando você é o mais inteligente da mesa, irmão, você não vai passar daquilo. Diga comigo: comprometimento é a maior característica. Presta atenção nisso aqui. Quando você olhar para uma pessoa, ela cumpre o que ela fala. É as pequenas coisas. Eu tô chegando, hein? 8 horas. Da 8h35 nada da pessoa. Irmão, já diz o caráter. Já diz o caráter. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então você vai ver que um servo de Deus, um servo do Senhor, ele é uma pessoa que ela cumpre com a palavra, que ela é comprometida. Amém? A segunda característica do servo do Senhor: ele é alguém competente. Diga comigo: competente. Eu vou usar esse exemplo aqui, ele é muito interessante. Quando a gente olha aquela figura caricata, por exemplo, o Cabo Daciolo. Quem conhece o Cabo Daciolo? Como que é o glória a Deus, não é isso? Glória a Deus, é isso, desse é glória a Deus, né? A gente olha e a gente percebe, a gente vê o quê? Uma pessoa comprometida, sim ou não? Mas quando você vê, imagina se você fosse associado ao Cabo Daciolo, você ia falar que ele te representa como cristão? Sim ou não, irmão? Estou aqui querendo falar mal dele, creio que ele é um servo de Deus. Acompanhei um pouco do trabalho dele, eu vejo que ele recupera muita gente no crime lá no Rio de Janeiro. Mas, irmão, não me representa. Eu não vou chegar num lugar, eu não vou chegar para um desembargador, não vou chegar para um juiz, não vou chegar para um delegado, não vou chegar para um empresário do meu bairro lá, numa reunião: nós trouxemos o pastor da DAP aqui para orar pelo fulano de tal que vai ganhar como homenagem a chave da cidade. Aí eu vou chegar: glória a Deus, irmão, levanta a mão, dá uma aleluia. Não, irmão, eu tenho que ter competência, saber o ambiente que eu estou. Bem da maneira de falar. Irmão, hoje em dia você vai querer pegar alguém para falar assim: eu vou pregar para você, se você não se consertar, se você entregar sua vida a Jesus, você vai para o inferno, viu? A pessoa vai olhar e vai falar assim: glória a Deus, vá para lá. Porque para você ganhar alguém para Jesus, você tem que primeiro ganhar o coração daquela pessoa, irmão. Quando a pessoa olha para você e diz assim: poxa, fulano se preocupa comigo, eu vou dar crédito porque ele fala, sim ou não? Então a primeira característica do servo do Senhor, diga comigo: comprometido.
Segundo, é competente. É competente. Irmão, eu vou falar por mim aqui, como pastor dessa igreja. Quem já viu, só quem já viu, na hora do culto lá, a pessoa, ela fica toda endemoniada, né? O pastor prende, o pastor amarra, o pastor liberta no nome de Jesus, a pessoa cai no chão, chora, Mary Kay desmancha toda, a pessoa fica acabada, sim ou não? Quem já viu isso? Fica grunhindo, aí volta, vai para casa, vive a vida do mesmo jeito, aí chega no outro domingo, a pessoa está lá endemoniada de novo. Quem já presenciou isso? Demoniado. Eu pergunto para você, irmão, que poder é esse que liberta e a pessoa é presa de novo? Sabe o que é isso? É a falsa conversão. Porque não houve competência para o ensino. Por isso que o diabo mais quer é que você congregue numa igreja que tenha muita revelação, muito espiritismo, muita espiritualidade, muito movimento, muito Deus disse, Deus fala, irmão, e pouco ensino. O que vai libertar você é o conhecimento. Preste atenção nisso aqui. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo no versículo 24 do texto que a gente leu. Ao servo do Senhor que seja apto para ensinar. Um cristão que serve a Deus de verdade, ele precisa ser apto para ensinar. A frase apto para ensinar significa que o indivíduo tem que ser habilidoso no ensino, instrutivo. Alguém que ensine, habilidoso para ensinar, apto para ensinar, ou seja, apto para saber aquilo que está falando. Aí eu pergunto para você, irmão, como que aquele irmão que só frequenta a igreja, não abre a Bíblia, não conhece nada, vai testemunhar com poder sobre Cristo? Por isso que tem muita gente que a estratégia dela de ganhar a pessoa para Jesus, sabe como é que é? Vamos lá na minha igreja lá para você conhecer o pastor? Posso te dizer uma coisa? Quando você ganha alguém para Jesus, ela já chega aqui dentro convertida. Eu vou repetir isso aqui. Quando você ganha alguém para Jesus, ela já chega aqui dentro convertida. Porque você falou de arrependimento, você falou de céu, você falou para ela de salvação, você falou de perdão de pecado, você falou de regeneração. Então a marca de um verdadeiro servo, primeiro, ele é comprometido e ele é competente, ele tem competência para falar daquilo que ele vive, ele é apto para ensinar. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz, para manejar com precisão a palavra da verdade, você precisa o que? Estudar para saber o que essa palavra contém. Tem gente que pensa que estudar a palavra é só para o pastor da igreja. Aí por isso que você é aquele cristão que suco. Quem já tomou que suco? Um silêncio, me senti velho agora, irmão. Misericórdia. Um monte de gente aí esconde, vocês estão escondendo a idade, não é possível não. Quem lembra do que suco aqui, irmão? Aquele negocinho desse tamanho aqui, ó. Não, isso aqui, ó, desse tamanho. Você fazia quantos litros de suco? 2 litros. Ou seja, um cristão diluído, sem conteúdo, sem consistência, sem sabor, sem sumo. É aquele cristão que a pessoa está passando a maior dificuldade da vida dela. Ela fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ela não tem competência para poder ministrar uma palavra, para poder abençoar a vida daquela pessoa. Então Tiago vai dizer que muitos não podem desejar ser mestre, porque aqueles que são mestres, eles serão julgados com maior rigor. Então aqui a ideia não é que você seja um mestre da palavra, um teólogo, não é isso, mas que você tenha um mínimo de competência. Amém? Então, querido, nós estamos vendo agora o jogador da seleção brasileira de vôlei que foi demitido lá do time, jogador de vôlei, foi demitido, porque ele colocou uma foto do filho do Superman, né, com outro rapaz lá, e aí gerou toda aquela polêmica, sim ou não? Eu ia pregar hoje sobre isso, sobre o homossexualismo, mas graças a Deus que eu não estava muito sensível ao Espírito Santo, aí eu tive que ouvir minha esposa. Porque é assim, irmão, quando você não consegue ouvir Deus, ouve tua mulher, ouve teu marido, amém? Ela falou, meu amor, não vai se enfiar nisso não, espera um pouquinho, fala em reunião fechada, mas eu tô com esse negócio aqui, ó, engasgado, para poder falar. Só quando a gente está na carne, não é bom a gente falar sobre um assunto, né? Então deixa passar. Mas é o que a gente viu. Eu pergunto para você,
Se você tiver que conversar com alguém, convencer essa pessoa, mas com mansidão, com amor, será que você teria argumento suficiente para poder conversar de uma maneira pacífica, para abençoar essa pessoa? Olha, o homossexualismo, do ponto de vista cristão, não é bíblico, não é correto. Ou você já ia chegar já com os dois pés dizendo assim: não, irmão, o homossexual vai para o inferno, acabou. Mas a Bíblia diz que o mentiroso também vai, você só peca diferente do homossexual. O que cobiça a mulher do próximo, ele também é diferente, só o sexo oposto, mas também vai para o inferno do mesmo jeito. Os avarentos, amantes do dinheiro, também não vão para o céu. A gente só está pecando de maneira diferente. Sim ou não? Então eu preciso ter competência. A característica do verdadeiro servo, além de comprometimento, ele é o quê? Uma pessoa competente. Ela vai testemunhar com poder a respeito de Jesus. Ela não vai perder o controle. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vocês. Agora o que a gente vê, olhe para mim, preste atenção nisso aqui, principalmente nos dias de hoje. A pessoa tem Bíblia, isso aqui não é uma indireta não, tá? Isso aqui, se você se encaixar nisso aqui, você ora a Deus para saber o que serve para você, amém? A pessoa tem Bíblia com pedrinha, tem Bíblia com strass, tem Bíblia com Swarovski, tem Bíblia com leão, tem Bíblia com tudo quanto é coisa, sim ou não? Ela só não tem o conteúdo que está lá dentro. Essa pessoa, ela simpatiza com a fé. Poxa, a igreja é legal, olha, tem música ao vivo, tem um guitarrista legal, tem a irmã que canta, poxa, o bispo é tão legal, ele conta umas coisas lá, a gente dá risada. Por que o pastor Cláudio Duarte é o pregador de internet que as pessoas mais amam? Porque ele é um palestrante, dá risada, a gente ri demais, não é? Sim ou não, irmão? Ri demais. Oh, quando é para você chorar, irmão. Quando é tempo de você se desesperar, quando é tempo de você derramar a tua vida diante desse altar e dizer assim: Deus, até quando? Eu posso falar isso aqui? Até quando eu vou viver dessa maneira mentirosa? Até quando eu vou viver mentindo para as pessoas, dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou? Porque, irmão, na verdade, quem já foi católico aqui antes de ser evangélico, levanta a mão assim. Como é que a gente ia para a missa? Sapecava o fim de semana inteiro. Eita, desculpa a expressão, a maneira vulgar, mas a verdade é essa. Sim ou não, irmão? Virava a torta à direita, depois ia para a missa no domingo e falava assim: tá pago, hashtag tá pago. Tomava a hóstia lá e ó, bora para mais uma semana, ripa no cão. E tem gente que está assim na igreja, a pessoa fala assim: irmão, esses dias falaram para mim assim, pastor amigo meu, falou: bispo, eu fui numa loja ali, aí estava comprando lá, não sei o que, fazendo a negociação, aí o camarada falou que é da tua igreja. Aí eu falei: da igreja que eu sou pastor? Falei: é. Falei: o fulano, assim, assim, assado. Lembra disso, bispo? Aí eu falei: olha, a igreja está crescendo, mas não tem tanta gente assim a ponto de eu não saber. Da igreja que trabalha no comércio assim, assim, assado? É. Falei: não. Ele falou: não, o nome dele é fulano. Eu falei: fulano? Aí eu fui fazendo pesquisa de campo, conversando com um, com o outro. Aí eu descobri, irmão, que essa pessoa visitou a igreja 2 vezes. Ela gostou da igreja. E aí para as pessoas ela fala o quê? Eu sou miserável, irmão, se eu pego. Vocês riem, né? Irmão, veio 2 vezes na igreja. Aí você pega a pessoa lá com a boca do trombone e vai falar: olha lá o que o pastor está ensinando, ó. Olha lá as ovelhas do bispo Cleiton. Mas é porque num culto como esse, o abençoado está aqui hoje? Está nada, irmão. E falta. Então é comprometimento e competência. Eu já vou encerrar. Vocês estão difíceis hoje, hein? Já deu minha hora já? Falta 5 minutos, irmão. Quem quer que eles toquem aí, diga amém. Então eu vou continuar mais um pouquinho. Quem quer que eu continue, diga amém.
Vocês vão contar a igreja ou contar? Então eu vou continuar aqui, amém? 5 minutos, quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30. Ó, escuta isso aqui. A competência vem do verbo preparar, diga comigo, preparar. Ou preparação. Escute isso. Você vai fazendo a caminha aí, tá bom? Pessoal do louvor. Nós já vamos orar. É breve, eu finalizo aqui o raciocínio. Pensa comigo. Diga comigo assim, preparação. Jesus gastou tempo preparando os apóstolos para eles ensinarem. A coisa que o diabo mais quer é que você vá para a igreja. Já te ensinaram isso? Não, né? Você vai aprender hoje. Tudo que o diabo quer que você... A coisa que ele mais quer é que você vá para a igreja. Diga assim, estou chocado. Ele quer. Só que ele quer que você vá para a igreja e não aprende. Está entendendo isso aqui? Jesus gastou tempo ensinando os apóstolos. Para quê? Para eles poderem ensinar. Lembra lá quando Judas se enforcou, Jesus ele subiu aos céus, a igreja estava crescendo, a igreja crescendo. Aí o que os apóstolos fazem? Olha, nós precisamos separar alguém para servir a mesa, e a gente vai se dedicar à oração e à leitura das escrituras. Lembra o que eu falei lá do pastor que estava lendo, estudando, e o membro fala assim: ô pastor, está descansando? Ele: não, estou trabalhando. Eles olharam e disseram assim: bom, para que a coisa aconteça eu preciso estudar e orar. Então Jesus preparou os apóstolos para quê? Para eles reproduzirem. Por isso tudo que o diabo quer é que você profetize, que você cante, que você revele, que você seja cheio dos dons, mas fraco no conhecimento, que você fuja da Bíblia, que você não conheça nada que tem dentro da Bíblia. Então preste atenção, essa preparação ela vai exigir o quê? Conhecimento do Senhor. Abre para mim aí, filha, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Se assuste com o que você vai ler aqui agora. Olha que poderoso. João, Evangelho de João 17, 3. E eu já vou encerrar. Olha que poderoso isso aqui. Isso aqui você vai precisar agora ser muito franco e honesto com você, para que você abra o teu coração, porque está sendo pregado e ensinado hoje aqui. Olha que poderoso, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Eu vou contar até 3 e você vai ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Esta... É eu que estou falando? Quem está falando? Esta, diga comigo, esta é a vida eterna. O que é a vida eterna segundo João 17,3? Que conheçam a Deus. Que conheçam a Deus, irmãos. Por isso a importância da competência do cristão em ensinar sobre Cristo. Só que não adianta nada também eu ensinar, falar daquilo que eu não vivo, não ser comprometido com o discurso que eu tenho. Então como que eu vou falar de Jesus com o casamento todo arrebentado? Como eu vou falar de Jesus devendo para todo mundo? Como eu vou falar de Jesus com a vida sem ser um exemplo? Então é incongruente, a coisa não combina. A pessoa até fala, pô, o discurso dele é legal, mas a vida não me serve como modelo. Por isso, querido, que eu digo para você, não ouça crítica construtiva de quem não constrói nada. Não ouça crítica construtiva de quem constrói nada. Ah, quer falar do casamento? Se o casamento estiver melhor, até ouço. Quer falar de vida financeira? Se a vida... Agora a pessoa está lá devendo, toda arrebentada, vai buscar conselho financeiro do cara que está devendo em 8 cartão. Vai buscar o horóscopo lá, vai querer buscar conselho amoroso na página do Fábio Júnior. Já teve 12 esposas. Ele entende de mulher, mas não entende de casamento, irmão. Quem entende de casamento é meu sogro, casado há 60 e quantos anos? 63 anos, 62 anos. Esse entende de casamento. Então eu preciso entender isso. Diga comigo, competência. Então, querido, para me preparar eu preciso conhecer.
Essa preparação exige conhecimento da palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15, olha o que ele vai dizer para Timóteo: procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra da verdade. Porque quem sobe aqui, irmão, quantas vezes acontece de eu e minha esposa recebe alguns pastores depois, fala: pô bispo, olha, eu não sei se a pregação, isso, aquilo, olha bispo, pô, eu tentei dar meu melhor. Por que tem muita pessoa que às vezes fica preocupada, irmão? Porque o pastor da igreja, ele se esmera estudando para poder pregar para você, entregar o melhor para você. Obrigado pelo teu amém tão empolgado. Então, para a gente encerrar, eu preciso ter conhecimento para desenvolver essa competência. Eu só vou conseguir isso na prática. Diga, na prática. Tem muitas profissões hoje seculares que praticam um determinado ofício, um determinado trabalho, uma profissão, sim ou não? Aquele que faz advocacia, ele está praticando o quê? Quando ele está trabalhando? Advocacia. Um médico, ele está praticando o quê? A medicina. E um cristão, ele tem que praticar o quê? O evangelho. Então, eu não sou cristão quando eu venho para cá, canto louvores e sento para ouvir a palavra. Eu sou um cristão quando eu estou praticando o cristianismo, praticando o evangelho. Você sabia, querido, que um médico, se ele se envolve num acidente, ou ele está passando, e ele vê um acidente, e ele passa direto, ele responde criminalmente por isso? Quem sabia disso? Qual é o nome do processo? Omissão de socorro, não é isso? Vai me ajudando aí, doutora. É omissão de socorro. Por quê? Porque ele não está somente praticando a medicina quando ele está no consultório receitando dipirona. Eu estou falando aqui de maneira vulgar, mas você entendeu. Ele não é só médico quando ele está praticando medicina, lá colocando receita. Ele é um médico. Ele está no restaurante comendo, alguém engasgou, se ele não vai lá socorrer, sabe o que é isso? Omissão de socorro. Porque ele não está médico, diga assim, ele é. Então quando você entra aqui, você não está um cristão, você é um cristão. Você é um servo de Deus. Amém? Se coloque de pé.